Escrevo-vos, Senhora, 2 anos depois de Cristóvão Colombo ter regressado da sua primeira viagem às Índias, pela graça de Deus. Após estes meses de árduos trabalhos, chegou o momento de mostrar ao vosso primo João II de Portugal que são vãs as suas aspirações naquelas terras. Eu, Juan Rodrigues de Fonseca, bispo de Badajoz e servo de vossa católica majestade, creio humildemente que estamos na disposição de assinar um tratado de paz entre Castela e Portugal, para que no mar oceano reine o entendimento entre as nossas coroas e não a guerra. Nos Códices Miniados é uma das figuras menores. Uma dessas personagens relegadas para segundo plano na história. Juan Rodrigues Fonseca é, em 1494, conselheiro pessoal em assuntos marítimos dos reis católicos de Espanha, Isabel e Fernando. E vai ser um dos artífices da Revolução Geográfica dos finais do século XV. Até este momento, o mundo conhecido na Península Ibérica abarca pouco mais que a Europa e o Mediterrâneo. Mas graças aos navegadores portugueses e espanhóis, as fronteiras da civilização ocidental vão alcançar os confins do planeta. 2 nações, Portugal, governado pelo hábil Dom João II, e Espanha, recém-criada depois da união entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, vão protagonizar um feito insólito numa era governada a sangue e fogo. Um tratado internacional que evitará uma grande guerra por causa da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Esta é a história do Tratado de Tordesilhas, um exército de diplomacia e espionagem sem precedentes. É a história dos homens e das mulheres que protagonizaram a maior divisão do mundo. O Tratado de Tordesilhas, 1494. A divisão do mundo. Portugal e Castela são, em finais do século XV, 2 reinos independentes. Ainda assim, as suas coroas estão intimamente ligadas por laços de parentesco e interesses políticos. Quando, em 1469, a jovem Isabel, herdeira do trono de Castela, decide casar-se com o seu primo Fernando, herdeiro da coroa de Aragão, põe fim a esse estado de graça entre ambas as coroas. É óbvio que a opção de Isabel, no sentido de casar com Fernando, na altura ainda apenas rei da Sicília, faz com que a balança se incline para o lado aragonês. O problema, portanto, que se debate na Península Ibérica ao largo dos anos 70, e respondendo à sua pergunta, é o problema de saber em que sentido e qual vai ser a orientação das ligações de Castela, ou a Portugal ou Aragão. O rei Afonso V de Portugal aspirava a casar-se com Isabel e unir assim os 2 reinos. Era o plano que havia gizado com o rei de Castela, Henrique IV, meio-irmão de Isabel. Afonso e Henrique tentam deserdar Isabel. Para tal, o monarca português casa-se com a filha do castelhano, Dona Joana a Beltraneja. Porém, Isabel não se amedronta. Em 1471 começa uma guerra pela sucessão da coroa de Castela que durará 8 anos. Vão seguir-se vários anos de guerra até 1479, altura em que se chega a um acordo bastante feminino, digamos assim, em que estarão envolvidas Isabel a Católica e a sua tia, Dona Beatriz, Duquesa de Bragança, e em que as vistas, as famosas vistas, vão chegar a uma série de convénios para tratar de evitar a sangria que a guerra entre Portugal e Castela supunha. Recordemos a Batalha de Toro e todos os problemas em torno da Ciudad Rodrigo e não só. Era necessário chegar a um entendimento cordial ou a um acordo de paz. Em 1479,
Fernando e Isabel venceram militarmente Afonso V nas batalhas de Toro e Albuera. Henrique IV morreu. Chega o momento da paz. Nesta pequena aldeia do Alentejo português é assinado o Tratado de Alcáçovas, que irá reger as relações entre Portugal e Espanha. É o antecedente principal do Tratado de Tordesilhas. Os problemas da sucessão estiveram sempre ligados à discussão dos espaços de intervenção oceânica. E, nesse sentido, tanto Alcáçovas como Tordesilhas são relativamente parecidos, ou seja, há um equilíbrio de concessões e de cedências de cada um dos lados em função do que é que pretendem, quer do ponto de vista da política interna, quer do ponto de vista da política atlântica. O Atlântico foi sempre, aparentemente, pelo menos, foi sempre uma forma de Isabel pressionar Portugal. A Isabel a Católica parece ter usado sempre o Atlântico como uma arma para conseguir chegar a equilíbrios depois nas suas relações com Portugal ao nível ibérico. Se ela quer que o rei de Portugal a reconheça como legítima herdeira de Castela, tem que dar algo em troca. Por isso concede a Portugal a navegabilidade ou o predomínio do Atlântico ao sul das Ilhas Canárias. Daí que consta do tratado um documento que determina o raio ou limite ao sul das Canárias, que é o famoso paralelo 26, a ter em conta a partir de então como limite entre a coroa de Castela e a coroa de Aragão, e que terá muito a ver com o descobrimento da América. Podemos dizer que o Tratado de Alcáçovas constitui uma novidade na história da definição dos espaços marítimos na Europa, porque é a primeira vez em que o mar é definido por fronteiras marítimas perfeitamente definidas. Já não se faz uma partição com base em rotas, mas sim em espaços definidos geograficamente, e então define-se que a fronteira passará por uma linha imaginária situada no ponto mais meridional das Canárias, ficando as Canárias para o norte dessa linha, portanto as Canárias para Castela e o sul para Portugal, com exceção da Madeira e dos Açores, que se consideram que, embora estejam situados a norte, ficarão como área portuguesa. Contudo, a divisão das áreas de influência no Atlântico vai entrar abruptamente em crise por obra de um só homem. Um genovês ambicioso, perseverante e corajoso que irá revolucionar os conhecimentos geográficos da época. Colombo era um homem que acreditava muitíssimo em si mesmo. Apesar de ter tudo contra, ele perseguiu a sua ideia e não desistiu enquanto não conseguiu o que queria. Era um comerciante, não era marinheiro. Provinha de uma família de comerciantes genoveses e desde pequeno começou a viajar, precisamente devido ao negócio da família, ou seja, como comerciante, e o mundo da marinha começou a interessar-lhe. Foi como náufrago que chegou a Portugal, onde teve a sorte de conhecer uma família portuguesa nobre, os Perestrelo. O sogro de Colombo era governador de uma das ilhas de Cabo Verde e também estava interessado precisamente nos descobrimentos portugueses que estavam já em curso no Atlântico. Também estava interessado precisamente pelos descobrimentos portugueses que se estavam realizando já no Atlântico. Foi graças a tudo isto que Colombo teve acesso a uma série de cartografias e notícias dos descobrimentos que noutro lugar ou noutro contexto não teria. Cristóvão Colombo está convencido de poder chegar à Índia e ao Japão atravessando o Atlântico. Em 1484, irá a Lisboa para tentar convencer Dom João II para que financie uma expedição, com pouco êxito. Os portugueses, nesta altura, sabiam, com mais segurança, a medida exata do raio da Terra, portanto, a largura do planeta, que os outros todos da Europa. Não só os reis católicos estavam no mesmo grupo que todos os outros monarcas europeus, não é uma questão particular. E, portanto, aí havia uma convicção generalizada que a Terra era mais estreita do que é de facto, e Dom João II sabia que não era assim. E, portanto, aqui Dom João II estaria bastante seguro, na época, de que Colombo dificilmente teria chegado ao extremo oriente asiático. Dom João II não concordou. Apresentou a uma comissão de cientistas que não aceitou a ideia porque achavam que não estava certa. Uma vez que naquele reino não acolhiam a sua proposta e dado que era viúvo por lhe ter morrido a mulher, Filipa Muniz de Perestrelo, e ter um filho pequeno, Colombo decidiu passar ao reino